Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Olha, então, antes de tudo, muito obrigado por aceitar esse convite. É uma alegria te receber aqui nessa sequência. Eu quase achei, por causa. A gente não conseguia entrar, eu não conseguia entrar em contato com você. Achei que eu não ia conseguir te incluir e seria uma pena. Ô, louco, Então, imagina. seja muito bem-vindo, Érico. É uma alegria te ter aqui. Obrigado, meu amigo. A alegria é toda minha. Eu que agradeço a gentileza, o seu amável convite, e falar na sequência de todos esses que já falaram, não é? É uma honra maior ainda para mim. Então, eu que agradeço. Eu não sou muito ativo, e obviamente que muito ativo é o eufemismo. Eu não sou nada ativo nas redes sociais, então fica difícil. Para falar comigo tem que ser e-mail mesmo ou telefone, não tem muito outro jeito. Então, que bom que deu certo, Malê. Que bom que deu certo, graças a Deus. Então, Érico, já vamos começando. Assim, a gente tem sempre começado, até porque talvez algumas pessoas aqui não sejam do meu canal e não conheçam o teu trabalho, com uma breve apresentação. Tanto, ó, Wagner está te mandando um salve, amigo. Salve, amigos. Então é para mim também. Salve, Salve, vai. Wagner. É um prazer te ter aqui. O Silvério também já estava por aqui, não sei se voltou, porque ele Grande estava Silvério. na primeira transmissão. Então, para você se apresentar um pouco e se colocar como é que você hoje também, né, Tá bom. está diante da tua poesia e das questões poéticas em geral. Tá. É, enfim, eu sou Érico Nogueira, é, sou de Bragança Paulista, a terra da linguiça. E comecei a escrever poesia aos 15 anos, mais ou menos. E meu segundo poema já foi um soneto. Então, a minha questão sempre foi, principalmente, a forma. E assim como ninguém, em sã consciência, se diz que é um carpinteiro sem saber fazer uma mesa, eu ficava estarrecido já, ainda menino, com a circunstância de que muita gente não sabia fazer um poema e falava que era poeta. Eu achava que era um problema médico, né? Alguma coisa, enfim. Por que isso, né? Então, assim, minha questão sempre foi essa. Meu primeiro livro, então, eu entrei na faculdade de filosofia, mas sempre trabalhei na interface, na intersecção entre filosofia e filologia, mestrado e doutorado. Aí eu fui para o latim e para o grego, aí fui estudar mesmo as línguas clássicas, a métrica das línguas clássicas, a poesia grega e latina. E aí, então, meu primeiro livro é de 2008, o livro de Scardanelli, que reúne a minha produção do começo dos 20 anos até os 20 e poucos, 25 mais ou menos, até um pouco mais talvez. E esse livro ganhou a primeira edição do Prêmio Minas Gerais de Literatura. E esse livro ainda foi produzido sob um pouco do impacto da minha amizade com o Bruno Tolentino. Aí depois, esse livro de 2008. Em 2010 eu lancei um livro chamado Dois, mas eu não sou fã do Legião Urbana e eu não copiei o segundo disco do Legião Urbana, não. E é um livro que vai na sequência do Scardanelli. Eu desenvolvo algumas coisas também de métrica lá, de essas coisas da técnica. Aí meu terceiro livro é A Poesia Bovina, que nesse livro, a partir do estudo mesmo que eu fiz dos clássicos, da métrica de vários poetas clássicos, sobretudo o Teócrito e Horácio, aí eu tentei adaptar para o português a maneira deles organizarem os versos, não exatamente um ritmo específico, mas a maneira de organizar que eles têm, né, os clássicos, esses dois especificamente. E aí depois eu cansei um pouco
Olha, o meu problema é que tudo caceteia demais, sabe? Eu me enfado rapidamente. E aí eu quero mudar, então eu fico pulando de um galho para o outro. Graças a Deus que eu já passei no concurso, porque academicamente isso aí é ruim. Assim, eles dizem que é ruim, né? Então, eu tenho publicação sobre Etienne Gilson e também sobre Lope de Vega. Eu vou, sabe? Eu não faço nada como especialista, mas enfim. Então, daí isso me encheu o saco. Aí eu publiquei a minha tese foi publicada, né? Depois da Poesia Bovina, é chamada Verdade, Contenda e Poesia nos Idílios de Teócrito. O Wagner está dizendo aqui, para eu dizer um pouco da coisa coloquial, vou falar, Wagner, obrigado. E aí, então, depois da Poesia Bovina foi publicada essa minha tese, a tese de doutorado, em que eu traduzo o Teócrito, e primeiro eu falo da coisa da poesia e verdade, né? Então eu sempre essa intersecção, né? Filosofia e poesia. E aí, o ponto é esse, o ponto é que eu estava... como é que, mantendo a estrutura elocutória da língua clássica, a maneira que o português clássico, bem decalcado do latim mesmo, ele tem de dizer as coisas, como em Camões ou Fernando Mendes Pinto, por exemplo, mantendo essa estrutura, como é que eu podia colocar tijolos novos na estrutura velha? Né? Então, essa foi a ideia, né? E a partir disso, então, aí que vem a Poesia Bovina, em que as formas são rígidas, as formas, sobretudo da poesia clássica mesmo, mas o recheio é desde arcaísmos e figuras de linguagem, figuras de sintaxe, até a língua mais chula que tem aí na rua. Então eu misturei tudo. E seguindo nisso aí, foi o meu quarto livro, que é uma novela picaresca à moda de Cervantes ou Swift, chamada Contra um Bicho da Terra Tão Pequeno, que é o último verso do primeiro canto dos Lusíadas. Contra um bicho da terra tão pequeno. E aí eu levei às últimas consequências esse negócio. E aí o que aconteceu é que eu também me caceteei um pouco com isso. Eu também me enchi o saco. Esse negócio de palavrão também, de misturar Camilo Castelo Branco com português da rua, também me caceteou um pouco, já também encheu o saco. E então, aí agora eu acabo de terminar um livro, inclusive já adianto, as orelhas serão do João Filho, o prefácio do Vladimir Saldanha, e nesse livro, então, ainda que eu mantenha algumas coisas do coloquial, eu volto um pouco às formas mais clássicas, assim, da língua portuguesa, né? Então, assim, rima um pouco, volta um pouco a esse... Então é isso, meu negócio é a técnica, sabe, o Malê? É isso, então. Bem, é isso aí. Você toca aqui, esse é um ponto muito fundamental, que tem sido o eixo, praticamente, pelo menos das colocações, né, da minha preocupação nessas nossas conversas aqui, que é, como você referiu logo no início, esse desaparecimento, e não só na poesia, no teatro a gente tem a mesma coisa, esse desaparecimento da noção de forma nas próprias pessoas que se declaram poetas, artistas, né? Então, acaba sendo, como você mesmo disse, quase um caso de medicina, quase um caso de psicanálise, porque é uma afirmação pura e simples, sem nada que justifique isso, né? Então, uma coisa que eu acho que a gente poderia aprofundar
Quer dizer, antes, até eu sempre brinco com os meus alunos, dizendo isso: você não vai a um médico, você não coloca nas mãos de a sua saúde na mão de um médico que simplesmente se declare médico. Não. Você vai atrás de referências, você sabe que a medicina é uma técnica e que, portanto, ela precisa ser dominada. Por que é que as pessoas, e aí entra um problema da população em geral, que também não tem essas referências, então elas acreditam que, pelo simples fato do cara se declarar poeta, ele o é. Não é? Então, é uma dupla via, né? É uma dupla via, e as pessoas dizem: eu não gosto de teatro, eu não gosto de poesia. Eu digo: não, é o que você está vendo sob o nome de teatro ou de poesia não corresponde à coisa, não é isso? É isso aí. É. Olha, Malê, isso daí não tem volta, né? Porque o Bandeira já reclamava lá, né? Que depois de um tempo, depois de já consolidado o modernismo, ele já reclamava, né? Que bastava colocar então 3 ou 4 palavras alinhavadas ali na página e o pessoal já dizia que era um poema, etc. Eu acho que não tem muito o que fazer, sabe? O Vargas Llosa, ele publicou um livro em 2010, eu acho, chamado A Civilização do Espetáculo. Tem o mesmo título de um livro francês dos anos 60, mas cujo autor já caiu em esquecimento, pelo menos para mim. E aí, nesse livro, ele diz, o ponto é que nós vivemos na civilização do espetáculo, né? Uhum. Em que, então, veja, eu te dou um exemplo. De uns 10 anos para cá, não há mais os cadernos de literatura, os cadernos de cultura do jornal, né? Eles foram minguando, e de uns 10 anos para cá, assim, sumiu, acabou mesmo, né? Tem uma matéria ou outra, assim e tal. Mas veja, se você entrar na página do jornal, você vai ver que, ou abrir um jornal de papel, você vai ver que no caderno de cultura está incluindo moda, culinária, assim, não é isso, né? Certo? Então você vê, é tudo isso. É a civilização do espetáculo, assim, a frivolidade transformada em critério, assim. Então, Malê, isso aí não tem muito o que fazer. A gente tem de ir trabalhar. Quem tem a consciência, como você e outros, que tem a consciência de que a arte é uma técnica, você tem de aprender técnica, e se não aprender, você não está fazendo arte. Quem tem essa consciência, muito que bem. Quem não tem também, vai ser feliz. Eu também, eu parei um pouco de militar, sabe? Eu já fui muito militante da técnica, não sei o quê. Mas eu sou sem querer convencer o outro. Se você quiser me ouvir, pode me ouvir. Se você não quiser me ouvir, fique tranquilo também. Não tem muito... Já perdi um pouco essa... Por favor. Você tem plena razão. Eu acho que, assim, aliás, todos esses poetas que estiveram aqui conversando comigo têm essa característica. Eu acho que, assim, nós temos que produzir mesmo num nível técnico alto, profundo, né? Dedicarmos profundamente a isto e fazer com que isto chegue até as pessoas, porque elas não precisam de um arcabouço teórico para distinguir o que é arte do que não é. Não, quando chega uma obra de arte, o impacto é o suficiente para que elas reconheçam o valor daquilo ali. Concordo plenamente. Isso fez com que, assim, nos últimos anos, eu me dedicasse cada vez mais. O João está dizendo aqui, Érico, parei, o João Filho disse alguma coisa aqui que eu perdi. Acho que ele falou que eu estou ficando velho. É bom? Quer dizer que eu estou vivo, né, João? Eu dizia assim que eu acho que assim, eu tenho me dedicado muito
muito mais, e essas conversas estão dentro dessa nota, vamos dizer assim, a população em geral. Eu desisti de fazer arte tendo como alvo os artistas já há muitos anos, né? Porque simplesmente o que a gente tem visto é assim, artistas fazendo arte que só pode ser compreendida pelos seus pares, né? Isto há 70, 80 anos atrás fazia até um certo sentido, porque você estava numa discussão formal, né? Em que Não, a vanguarda um pouco, a vanguarda fez isso, né? Fez. Depois que passou essa onda, houve uma espécie de destruição geral das formas, né? Que estava lá no programa mesmo. Acho que isso aí foi, eu acho que essas vanguardas, por mais que a gente compreenda o motivo, quer dizer, elas estavam lutando contra formas que estavam mesmo fossilizadas, né? Enfim, mas acabou sendo uma devastação, e você vê que os meninos que chegam, eles acabam reproduzindo, sim, só esse aspecto destrutivo, sem ter... Eu me lembro do Arthur dizendo, lá na década de 40, vamos queimar as obras de arte. Eu digo, isso é bom, você já viu todas, absorveu tudo, e agora você destrói, e quem vem por aí? Não é? É, bem isso. Olha, Malê, então assim, eu já desisti disso aí, já também, sabe, assim, você sabe que eu vou contar uma anedota, né? Quando eu estava na faculdade de filosofia, e aí eu estava, em 99 eu já estava, e aí o João Cabral morreu, em 99. E aí, né, João Cabral, que está fazendo 100 anos, né? Se vivo fosse, faria. E aí, quando o João Cabral morreu, o Ricardo Domenech, poeta, bom poeta, meu amigo, ele me ligou. Eu estava em Bragança Paulista, na casa dos meus pais, e ele me liga. Falou, olha, morreu o Cabral e tal. Daí nós começamos a conversar, e aí uma das conversas, um dos assuntos, falou, olha, quando o Cabral fizer 100 anos, certeza que nós dois estaremos lá, convidados de honra, para falar sobre o Cabral. O Cabral já fez 100 anos e a honra não chegou. Então, Malê, assim, a gente começa idealizando um pouco o trabalho também, sabe? Eu acho. E conforme a vida vai acontecendo, você vai percebendo que o trabalho é muito mais de formiguinha, sabe? É muito mais, assim, o dia a dia. Eu não escrevo todo dia. Assim, poesia eu não consigo escrever todo dia. Eu escrevo mais ou menos por projeto. Assim, quando convivo com os poemas muito tempo na cabeça, não sou de escrever todo dia. Eu sei que o Marco Catalão, por exemplo, meu grande amigo, um grande poeta também, ele escreve todo dia. Eu sei que ele escreve todo dia. Mas eu não escrevo todo dia. Então, assim, sabe? E poesia também, para mim, já faz um tempo que está meio relacionada com os exercícios espirituais, uma coisa mais assim. Pode parecer zen, pode parecer carola, mas, assim, foda-se também, sabe? Dane-se. Sim. Então, é isso. Porque... sabe? E aí... Desculpa, eu te cortei. Não, é isso. Assim, a gente vai fazendo o que pode, o que dá, Malê, sabe? É isso aí. É porque há uma tensão aí nisso que você está dizendo, né? Entre a busca da expressão, vamos dizer assim, né? No seu caso, a expressão poética propriamente dita, e através dessa busca mesmo, a busca de uma... Também fica... Toda palavra que a gente usa aqui em termos de espiritualidade soa mal, né? Mas, enfim,
a busca de uma, vamos dizer assim, transcendência, sei lá. De uma transcendência, na verdade, de um mergulho mais profundo na própria realidade. Sem dúvida. Né? Porque também, quando se fala em transcendência, as pessoas jogam Deus e os santos e os anjos, tudo por um lugar que não é aqui. Não, mas eles estão aqui, é aqui. Exatamente. Então, esse mergulho na própria realidade. Né? Então, essa dialética aí que há entre o fazer poético, vamos chamar assim, e a busca da transcendência, nesse sentido que a gente falava, é que alimenta isso aí. Né? Olha aqui, ó. Só uma coisinha. Longo, como a Cecília Meirelles dizia, neste longo exercício de alma. Né? É isso, Malê. Se não tiver... O ponto é o seguinte, em Horácio é a mesma coisa. Aqui o Nicolas, meu aluno, pedindo para eu falar um pouco mais dessa intersecção de filosofia e poesia. Fala, Nicolas. É o seguinte, já está no Horácio um pouco. A forma é o requisito mínimo, é o requisito básico você aprender a técnica. Então eu mergulhei nisso para aprender. E é um aprendizado da vida, porque você sempre muda, você, né? Por exemplo, Beethoven escreveu uma única ópera e ele não está entre os grandes compositores de ópera, por exemplo. Então, assim, essa é uma parte da técnica que o grande Beethoven, não se aprofundou, não foi. Não é que não se aprofundou, não chegou lá. Beethoven não é Mozart em se tratando de ópera, né, por exemplo. Então a gente aprende a vida toda, mas é o requisito mínimo. Agora, a espiritualidade ou as questões... Aí o Horácio, em outra parte da arte poética, ele diz: o saber é o princípio e a fonte do bem escrever. E por saber, ele está dizendo da filosofia, dessa coisa vamos falar da transcendência, você cultivar, né, conhecer o mundo, o conhecimento. Então, assim, se você não conhece o mundo, a si mesmo, né, e não faz as perguntas de sempre, as perguntas não mudam, né, Malê? Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, que sentido tem a vida? As perguntas são as mesmas, a pergunta não vai mudar. Então, se você não entra nisso aí, você não vai escrever bem. Entendeu? Escrever bem é você entrar nisso aí. Agora, aproveitando um pouco aqui, 100 anos de João Cabral. Olha, o João Cabral é um autor que, para mim, é um tabu. Até hoje. Por quê? Porque eu li todo ele. Eu li todo o Cabral, muito jovem. E o Cabral, ele assim... Vamos usar a terminologia freudiana. Ele é super castrador. Ainda mais nos anos 90, né, em que, na universidade, nos departamentos de letras, de humanas em geral, o que rolava era uma espécie de concreto cabralismo oficial. Isso que era poesia oficial nos anos 90. E aí, o Cabral... ele me fez parar de escrever poesia. Olha, um jovem começando a escrever poesia, ficar um ano e pouco sem escrever, porque lendo o Cabral e naquele clima, eu achava que não, o Cabral fez tudo aquilo que dá para fazer. Então, assim, João Cabral, você fez um mal terrível para a poesia brasileira. Esteja onde você estiver. Eu acho que o Cabral pegou um purgatório. Porque ele se dizia ateu, mas quando ele estava no leito de morte, ele chamou um padre, rezou e tal, bababá, né? Então, assim, talvez ele esteja lá, tenha pegado um purgatório, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que o Cabral, ele sei lá, sabe, Malê? Ele se deixou apropriar pelo establishment universitário e fez um mal danado, sabe? Você vai se lembrar dos anos 90,
como é que a coisa era terrível esse negócio de... os poetas dos anos 90, né? O Bruno Tolentino chama os cocô de cabrito, né? 3 palavrinhas no papel e papapá, que coisa mais chata, rapaz. Então é isso aí. Nessa época também no teatro houve uma certa febre da técnica também. Nos anos 90? Nos anos 90. Foi quando surgiu também uma coisa que até hoje, mas hoje já está diluído um pouco, a ideia do treinamento. Então ninguém treinava, às vezes assim, tinham grupos que treinavam fisicamente 8 horas por dia. Cacete. Era um negócio, então o cara tinha um domínio, vamos dizer, muscular, de ações, da estrutura muscular excelente, de altíssimo nível. Isso me lembra uma história do Jacques Lecoq, que é um francês, né, que atuou muito na década de 60, 70. E ele conta que quando ele foi para a Itália estudar teatro, em 50 e poucos, ele vinha de uma escola exatamente de mimo, né, do Etienne Decroux, então ele tinha um domínio técnico fudido. E aí ele foi fazer uma demonstração técnica diante de um grupo de atores italianos, que vem de uma tradição milenar. Outra coisa. E não tem esse viés, né? E ele mostrou aquele caminhar no mesmo lugar, sabe? Você já deve ter visto isso, que é uma criação do Decroux. É bonito. Aí ele estava mostrando e diz que um ator italiano levantou a mão e disse assim, que bello, ma dove va? E é genial, assim, a voz da tradição ali, né? Dizendo, tudo bem, e isso a gente viveu lá, mas de lá para cá, pelo menos no teatro, mas eu vejo isso também em todas as artes, começou a surgir essa coisa de, assim, não, o que importa é você se expressar o seu interior. Vai. Não é? Vai na lista. Vai fazer psicanálise e você expressa o seu interior. E aí a própria noção de forma foi para as cucuias. De maneira que nós estamos num momento, eu acho que nós estamos, na verdade, num refluxo aí. Eu vejo muita gente trabalhando agora com consciência da importância formal e da importância também a palavra é ruim, mas enfim, do conteúdo, do que dizer, né? Então nós estamos, eu acho que, num momento ascendente mesmo, porque eu acho que nós chegamos no fundo do poço e de lá não dá mais para descer, não é? Porque somou-se isto, primeiro essa técnica pela técnica, onde não havia muito o que dizer, o que você estava dizendo eu tenho domínio técnico. É isso aí. E depois uma crise da própria técnica. Então é como se assim, as pessoas não têm técnica e não têm o que dizer. Né? E isso se generalizou, a tal ponto que essas coisas que a gente ouve às vezes as pessoas dizerem, e às vezes de uma cátedra universitária, enfim, tudo é arte. Não é? Agora me lembrei da gloriosa Unifesp, minha alma, não é minha alma mater, mas é onde eu trabalho. Aí eu me lembro, aqui está o Nicolas me lembrando uma das minhas tiradas nas aulas, mas enfim, tem lá um cartaz lá na Unifesp, no campus Guarulhos. Você diria que algo não é arte? Tipo, como? O que? Hã? Então você diria que algo não é cocô? É a mesma coisa, você diria que algo não é... Isso é ridículo, né? Sim. Assim, é um negócio... Então, mas eu concordo com você, eu acho que... Veja, Malê, eu bolei uma pequena teoria sobre o cânone. Eu acho que assim, ainda que individualmente o grosso, né? Nós todos, o grosso de nós todos,
né, sejamos idiotas e ignorantes e tenhamos muitas deficiências, se você pegar assim, a civilização conforme o tempo vai passando, aquilo que não funciona, que é ruim, que é um embuste, vai caindo por terra, porque as pessoas precisam, né? Porque a vida é mais importante, e aquilo que é mera retórica vazia, vamos dizer, ou aquilo que nem retórica chega a ser, isso acaba sendo descartado. Então, no longo prazo, se você fez um bom trabalho, você sempre vai ter lá a sua meia dúzia de leitores. Estou falando de poesia, ou no teatro, ou pintor, vai ter os seus apreciadores. Não tem jeito, sabe? Porque é o que você disse, acaba se impondo por si mesmo. Uhum. Né? Porque então, assim, o Leopardi diz lá num dos ensaios, eu li muitos ensaios do Leopardi, ele diz lá que ele lamentava que a obra do Calímaco, um poeta alexandrino do século III a.C., havia se perdido em boa parte, mas havia se conservado os comentadores de Aristóteles absolutamente dispensáveis, e mais aquilo outro, tal. Mas também, esses comentadores já também ninguém lê. Então, afora as vicissitudes imprevisíveis, por exemplo, o incêndio da Biblioteca de Alexandria pelos árabes, que é uma coisa imprevisível, afora isso, o cânone é muito racional. Então, fique tranquilo, né? A gente tem que fazer nosso trabalho e ficar tranquilo, Sim. né? Sim. Porque a coisa vai assim, vai ser lida, vai ser estudada, se for o caso, né? E basta um leitor, sabe? Basta um. Eu acho isso. Essa relação que em você me parece ser bastante radical e profunda, né, com não só o cânone, mas o latim e o grego, e, portanto, né, com a raiz da língua portuguesa, e, portanto, com a língua portuguesa, né, me parece assim, um dos pontos fundamentais para os jovens aí, porque muitas vezes até por causa desses poemas que eu gravo e agora de estar tematizando mais a poesia, alguns meninos vão ter relação comigo perguntando por onde caminhar, né? E a resposta é sempre assim, é o cânone, fundamentalmente. Não tem gente. Né? E no caso do português, eu estava ouvindo de novo aquela palestra que você deu lá, Santa Generosa. Opa! Alguns anos atrás, e lá você dizia isso também, teve um menino que perguntou por onde começar, e você diz assim, Camões, leia Camões, muito, não é? É basta. É auto-evidente, né? Porque não tem por onde fugir, não tem como fugir, na verdade, né? Então, porque, e mesmo Camões, você vê, a língua portuguesa é uma vergonha nesse aspecto. Eles não estabeleceram o cânone mínimo ainda, sabe? É uma coisa, a parte da lírica é bastante problemática. A épica não, mas a lírica é bastante problemática. O estabelecimento dos textos, porque Camões não deixou autógrafos, né? E nós temos o Camões, ele foi recolhido dos livros de mão, que eram livros em que as pessoas copiavam os poemas prediletos. Então, é difícil estabelecer um cânone mínimo, assim, aquilo que é realmente Camões, o que não é, etc. É um problema dificílimo. Eu também não vou eu nunca me debrucei sobre esse poema profissional, sobre esse problema profissionalmente. Eu nunca fui lá nos textos para tentar fazer isso. Então também é sacanagem eu falar mal dos meus colegas que fazem isso. Mas assim, já devia estar bem mais avançado do que está, né? Mas seja como for,
a ediçãozinha lá da Nova Aguilar, que é uma porcaria de editora. É uma merda. Né? Agora, assim, agora eu vou falar. Né? Tem pouca gente ouvindo, mas agora eu vou falar. Olha, como é que você compra uma edição da Nova Aguilar, que não é barato, não é barato aquela porra, que não é barato, aí você compra, aí eu comprei as obras, a poesia completa do Jorge de Lima, aí eu abro lá, estão faltando 100 páginas no meio, aí eu mando pro cara, você tem que me devolver o livro. Eu escrevi, falei, eu quero, você me manda essas 100 páginas, ou eu quero o livro trocado. O cara não trocou. Porra. Entendeu? Sério. Então, assim, que editora é essa? Uma porcaria, é uma merda. Então, assim, mas enfim, a edição da Nova Aguilar, do Camões, é bem satisfatória. Essa aí, né? é bem satisfatória, é boa. Ela tá ok, assim, tá uma beleza. Então, assim, eu sei que vocês estão pensando, né? Érico fala que lê, que não sei o quê, e não tem nenhum livro. Claro, eu não estou no Brasil, não tem nenhum livro aqui, meus livros estão no Brasil, mas tem alguns, tá? Então, assim, ó, vou mostrar um, então. Pronto, daí eu pareço culto aqui atrás, né? Aqui, fica aqui, tá? É o Swift, ó. Tá? Mas, enfim. Fala, mano. Depois eu vou botar esta imagem de você com o livro lá na miniatura do YouTube. Tô lá. Para a gente mostrar que nós fizemos cultura aqui. Fizemos cultura. Tal. Mas esse negócio da língua é muito grave, né, Érico? E é assim, também eu acho que a gente está no refluxo, mas quando eu vejo os meninos aí falando, tem todo um discurso que está baseado nessa teoria do colonialismo, né? E a negação do português, porque é a língua dos colonizadores. Só que todo esse discurso é feito em português, caralho. Não é? Quer dizer, o cara está negando a língua, utilizando a própria língua, e não tem saída, porque a língua mãe, quando ele se deu conta que o português existia teoricamente, ele já o falava há pelo menos 15 anos. Então não tem saída. Quer dizer, se você quer realmente compreender a realidade, o instrumento que você tem é a sua língua mater. Não tem como. Né? Não tem como. Não tem como. Eu sempre digo o seguinte, e serve para qualquer área, para os negócios. Aqui o Marcos está perguntando se o vinho tá bom. Tá bom o vinho, Marcos. Aqui já são 8 e sei lá o quê, então já tá bom. Já posso beber sem culpa, né? Então, veja, em qualquer área, o primeiro passo para você compreender aquilo que se passa, um problema, por exemplo, vai lá, na área da economia, da administração, do que seja. O primeiro passo para você compreender aquilo que se passa é dar nome às coisas que se passam. Certo? Então e como é que você vai dar nome se você não conhece a sua própria língua? Não, eu posso dar um nome estrangeiro. Não vale. Não é por aí. Você não vai compreender direito. É por isso que o pensamento colonizado, vamos dizer assim, é você ficar usando, claro, há palavras, há estrangeirismos que são inescapáveis, obviamente, mas o excesso deles é bobo, né? Sim. Entendeu? Não precisa. Sim. E como se essa teoria colonialista não fosse uma importação também da França. Outra coisa, né? E dos teóricos europeus. A gente pode, evidentemente, e deve lamentar todas as crueldades que foram cometidas na história do Brasil. Isso é de uma evidência tão, né? Assim, quem é que não vai lamentar isso, as injustiças, a escravidão, os preconceitos? Óbvio, isso é uma coisa evidente. Ninguém, em sã consciência, vai querer oprimir
e alijar do convívio social diversas etnias, ou orientações sexuais, etc. Isso é de uma evidência, isso é auto-evidente. Né? Sim. Agora, vamos pensar, né? Eu acho que pensemos por nós mesmos, de acordo com as especificidades da história do Brasil. Nós não precisamos seguir Gilberto Freire em todo aquilo que ele diz, mas numa coisa eu acho interessante, pensar o Brasil de acordo com as especificidades do Brasil. O Brasil é diferente. Vamos pensar. Sim. Sim. Né? Eu não sei, eu tendo a ir por esse lado, assim. Não precisamos importar tudo, até o vocabulário com que a gente, não é? Sabe? Mas, enfim, é obviamente que essa coisa essa influência... Veja, uma das coisas que o Mário Vargas Llosa fala, em relação à crítica literária especificamente, é que a atividade da imprensa, no geral, naquele livro dele, A Civilização do Espetáculo, que eu mencionei, é que os diretores de redação e os copydesks foram substituídos pelos diretores de criação. Então, agora, não é mais o jornalista, o cientista político que está lá no jornal dizendo o que sai e o que não sai. Não, é o publicitário. É ele que está dizendo, não, tem que sair uma notícia assim, uma notícia assada, etc. E eu acho que isso acontece em todos os âmbitos. Essa é a civilização do espetáculo contra a qual a gente tem de lutar. Uhum. Entendeu? Então, a gente não pode abdicar de pensar. Só isso que eu acho. E um instrumento para pensar, fundamentalmente, é a língua. Sem dúvida. Então, esse aprofundamento, essa absorção da língua e da tradição literária, particularmente, né, onde você tem um tratamento excelente da língua, onde esta questão está posta no centro, é fundamental. Mas sem dúvida nenhuma, né? Pode parecer cacete também, chato pra caramba, mas, por exemplo, o tratamento que Frei Luiz de Souza dá na sua famosa, celebérrima Vida de Dom Frei Bertolomeu dos Mártires. Está lá o Bertolomeu dos Mártires, que vai ser canonizado em pouco tempo aí. Ele descreve a ida desse prelado português, que era arcebispo de Braga, ao Concílio de Trento. E a maneira como ele descreve a atuação desse prelado no Concílio de Trento é, assim, um espelho dos príncipes perfeito, ou seja, é um tratado de como fazer boa política, ao mesmo tempo moral e eficaz, que qualquer um pode ler. Claro, pode parecer carola demais, mas se você conseguir né, deixar de lado, né, essa parte e prestar atenção só naquilo que está acontecendo no texto, você vai entender isso e vai absorver a prosa de um dos maiores escritores do idioma, que foi Frei Luiz de Souza. Então, dando um exemplo, né, tá lá o outro escritor, que é o padre Manuel Bernardes, que também pouco se lê hoje. Não tem como escrever prosa em português sem ler padre Manuel Bernardes. Escrever bem, estou dizendo. É impossível. Tudo bem, mas eu não estou afim de saber como é que faz um exercício espiritual, como faz isso. Não, mas você pode pegar o outro texto, A Nova Floresta, tem lá uns causos lá, um pouco menos carolas, vamos dizer. Mas, sabe, você tem de ir por aí, não tem como. Até para se contrapor a isso, em termos teóricos. Claro. Até se quiser destruir isso, você tem que ter um instrumento para fazer isso. Né? Isso que você, naquela palestra também você fala uma coisa, que é a questão dos modelos. Você diz, eu não consigo trabalhar sem modelos. Mas isso me parece ser o feijão com arroz de todo artista.
Né? Todo artista tem consciência disso. E por isso assim, ó, esses meninos que querem ser artistas, abandone essa ideia de que você é uma pessoa tão especial que basta você simplesmente deixar, né, a sua expressão acontecer naturalmente, que isso tem valor. Eu tenho. Não tem valor nenhum. Tem Tem valor para valor sua nenhum. mãe, para sua namorada, para o seu namorado, para o seu analista, Exato, né? Mas exato. para não tem valor, não tem valor nenhum, entendeu? Olha, sem modelos é impossível. Olha, do nada só sai nada. Da cabeça vazia não sai nada de bom. É impossível. Então, assim, o maior poeta do Ocidente, que é Virgílio, como é que você acha que ele compunha? Olhando para o... Claro, ele podia olhar para o céu, evidentemente, mas, mas ele compunha com os rolos de Homero, de Eurípides, e de outros, tá entendendo? Ali, né? Tá certo? Estava tudo ali. Então, consultando, né? Não tem como. Então, Uhum. veja, se o maior poeta do Ocidente compôs assim, você imagina como é que nós, que não somos os maiores poetas do Ocidente, vamos compor como? Né? Apolônio de Rhodes é outro que Virgílio imita. Não tem jeito. Você sabe, Virgílio recebe uma única censura de um gramático medieval, cujo nome eu esqueci. Mas ele recebe uma única censura. E sabe qual é a censura? Hum. Neste verso, Virgílio não imita ninguém. Ah, é? Que É. maravilha. Que maravilha. Isso aí é exatamente, se você pensar na teoria do Girard, né, da imitação, do desejo mimético, em que ele diz exatamente que a imitação é negada, né, porque ela, na verdade, é a coisa mais universal que existe, né? Então, acaba sendo uma espécie de negação psicanalítica da coisa, né? Quer dizer, Tem. você diz que não imita exatamente porque você quer você quer ter um ser muito especial, individualizado e único, quando na verdade esse ser único é uma espécie de construção, de formação a partir de todos os nossos antepassados, de toda uma cultura, né? E de todo o universo que nos cerca. Quer dizer, o negócio do Ortega, eu sou eu mais as minhas circunstâncias. É Não isso é? aí. Então, se não houver essa absorção, você não é capaz de encontrar uma identidade própria, de construir essa identidade. É o que disse aqui, ó, no seu Rangel Zig. É angústia da influência, mas esse é o ponto mesmo. É aquele livro do Harold Bloom. Uhum, O Strong Poet, ou Strong Artist, é aquele que vai conseguir matar o seu pai simbólico e impor não, mas e fazer a própria voz ecoar. Tá uhum. certo? Esse é o cara. Mas não tem como fugir. Tá certo? Até Virgílio, até Leopardi, Dante, meu Deus, eu tô aqui. Ah, não, tem como, eu tenho que parecer culto, não é possível, né? Façam Tomando lá, vinho façam lá. só, né? Eu tenho aqui. Mas a Divina Comédia é onde eu estou apoiando o celular. Então, assim, né? Então, a minha Divina. Tá certo? Aí, eu tenho aqui uma edição em que há muitos comentários, né? Olha, eu tenho de parar tudo que eu estou fazendo, porque a minha amiga Ágata, eu sei que ela está vendo o meu vídeo aqui, essa live, e eu gostaria de dar um beijo, mandar um beijo para ela. Ágata, linda, beijo para você. Amiga da Joana, minha filha, e ela está vendo. Então você vê que cultura não tem idade, 7 anos e está vendo. Tá certo? Então, enfim, voltando. Os grandes nunca esconderam
os seus modelos. Uhum. Aquilo que mudou, o romantismo veio com uma coisa da originalidade como dogma, vamos dizer assim, veio. Mas aquilo que mudou entre antes do romantismo e depois, é que antes os modelos eram patentes. E depois eles passaram a ser um pouco ocultos, assim. Mas não se compõe sem modelos. É impossível. Sim. É impossível. Você quer inventar, você quer estar na origem daquela arte. Você quer ser um primeiro verão. Não tem jeito, não tem jeito. A gente compõe por modelos e sei lá, eu acho que, olha, só de o Silvério está falando, o que é o artista sem tietagem? Eu acho. É isso aí, Silvério. Temos que ter as nossas tietes. Obrigado, Agatha. Mas então, você vê, isso era uma coisa que podia ser ensinada, até nas escolas, né? Sim. Certo? Aqui, ó, o Samuel, eu acho que esse é um assunto legal. Tá perguntando a minha relação com o Tolentino, já que estamos falando de influência, a influência dele na minha obra. Pô, a minha relação com o Tolentino é o seguinte, eu descobri que era possível fazer poesia filosófica. Uhum. Com João Cabral, eu descobri a técnica. Mas com o Tolentino, eu descobri que era possível fazer poesia filosófica. E quando eu comecei a ler o Tolentino, realmente a minha vida mudou. Foram outros paradigmas, eu fui atrás de outros autores, não é? E o Bruno, eu tive a sorte, que sorte eu tive, de ter conseguido ser amigo dele. Porque depois eu comecei a lê-lo, eu liguei para ele várias vezes, ele não atendia, ele atendia, mas falava que não era ele, lógico, não me conhecia. Aí eu fui ao lançamento do Mundo como Ideia, 2002 ou 2003, já não me lembro mais. E lá eu levei alguns poemas meus, levei o livro, e depois de um mês, nós entramos em contato e eu comecei a visitá-lo regularmente. Ele morava na paróquia da PUC, em São Paulo. E a secretária ficava puta, porque não só eu e outros íamos, né, visitá-lo lá, e a gente entrava na casa paroquial, né? Não pode entrar, aqui não pode entrar nada. Entrava lá e subia, batia no quarto do Bruno, os padres ficavam loucos, mas foi uma... então eu tive a sorte de ter convivido com ele, né? Por 5 anos, mais ou menos. E a influência do Bruno na minha poesia é muito grande, né? Tanto que eu tive de buscar uma voz, eu tive de me opor, né, um pouco, que aquilo que o Bruno é melodioso e a poesia do Bruno às vezes tende a ascender e ir ao céu, eu busquei uma dicção um pouco áspera e que fique um pouco no papel, porque senão eu não ia matar esse pai simbólico aí que foi mencionado um pouco antes. E aí, o Gessé também fez há pouco disse alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu recupero aqui. O grande poeta é quem tem dom de ser o outro. Né? Haja vista Fernando Pessoa, não? Sim. E olha, não se enganem, não tem, gente, não tem segredo. Você sabe o que... Se você foi ao colégio, você sabe quem você tem que ler. Não tem muito o que, né? Assim. Mas esse é um ponto que você há pouco levantou, e agora retoma essa coisa da escola. Hoje em dia, está começando na escola essa coisa assim, de que não pode ter modelos. Né? A criança tem que expressar-se a si mesma, como se houvesse um si ali.
né? Quer dizer, como se não dependesse dessa relação com o outro, né? E a inserção dela numa tradição e numa cultura para que ela pudesse criar sua própria personalidade, não é? Então, isto é em todas as áreas. Não é para... espero que isso esteja mudando, eu acho que está. Na verdade, eu sou positivo, não positivista. Mas eu sou esperançoso. Otimista. Eu acho que sempre otimista. Eu acho que sempre que Deus dá o frio conforme o cobertor. Né? É isso aí. Então acho que está mudando. Mas o que a gente viu nas últimas décadas foi essa ideologia aí de que, assim, é preciso deixar as coisas virem naturalmente das crianças. Né? Olha, o natural do ser humano é muito ruim. Sim, sim. O natural do ser humano é o quê? É um bicho. Entendeu? Se não fosse a graça, galera. Exatamente, se não fosse a graça. O natural é uma merda, não tem. Então, assim. E o natural é uma coisa, é uma criação já moderna nessa ideia, porque se você pegar o Aristóteles, ele diz que o homem é naturalmente social. Pois é. Ele é por natureza social. Então não existe uma coisa meio Rousseau, né? Isso mesmo. Aliás, né? O Rousseau também fez um mal enorme. Escreve bem pra caramba, é gostoso de ler, você concorda com ele, fala, pô, você tem razão, mas fez um mal terrível também. Fez um mal terrível. Essa própria ideia de que o homem nasce naturalmente bom. Bom. Talvez ele tenha nascido bom, né? Não. Né? E é engraçado, né? Ele teve, sei lá, não sei, abandonava os filhos, saía com as mulheres dos amigos, era né? Ele dizia o melhor homem do mundo. É bom é o caralho, né? Mas escreve bem pra caramba. Puta, escreve bem, né? Puta, escreve. E aí, que nós estamos chegando no nosso tempo. Faltam 2 minutos. Tudo bem. E eu queria te agradecer assim, profundamente. Foi muito bom conversar contigo. Sinto assim, tanto com você quanto com esses outros poetas que passaram, né, nessa série aqui, ficou a vontade de aprofundar as coisas, de falar mais. Eu acho que esse é um privilégio do nosso tempo. Eu estar conversando aqui contigo, você na Inglaterra e eu aqui, né? Assim como conversando com o João Filho na Bahia, né? Isso aqui é um instrumento que eu estou apostando nele também para que a voz dos poetas, a voz dos artistas em geral se faça mais ouvir. As pessoas estão querendo isso também, né? Então, agradeço-te muito e agradeço a todos os poetas que passaram por essa série aqui e deixo as últimas palavras contigo. Que agradeço eu, Malê, muito obrigado e para mim foi um prazer imenso passar aqui esses momentos de descontração e felicidade contigo. Então, assim, brigadão, obrigado para todos, beijo a todos e é nóis. É nóis. Fique com Deus, fiquem todos com Deus. E não vamos parar por aqui, não. Vamos aos poucos, de vez em quando, retomar essas conversas. Porque eu acho que é de extrema importância. Que bom que você se dispõe. Todos aqui eu sei que estão dispostos a isto. E por amor mesmo ao Brasil, e à cultura, e às pessoas que estão aí, às vezes com fome, né, de coisas que a gente tem acumulado e, portanto, pode levar adiante para elas. Pode crer. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado, Érico. Obrigado a todos que estiveram aqui. E até a próxima. Até.